Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Vante e eu resolvi fazer uma videoaula para sanar algumas dúvidas das nossas propriedades termodinâmicas, dos gráficos de transformações termodinâmicas, além de como retirar os dados da tabela e demonstrar isso graficamente. Bom, aqui nós temos uma superfície PVT, pressão, volume específico e temperatura. E ela nos demonstra o estado de uma determinada substância. Toda essa superfície aqui foi levantada experimentalmente e nós temos os dados tabelados. Se eu espelhar esse meu gráfico aqui, eu consigo demonstrar uma relação de pressão por volume específico. Nesse caso, estou pegando essa superfície apenas aqui, ó, e estou espelhando ela no gráfico de pressão por volume específico. E ainda, eu consigo também demonstrar temperatura por volume específico. No caso, eu vou estar espelhando essa superfície aqui, ó. Temperatura, né? Nesse eixo, por volume específico. É a mesma coisa que eu pegar esse gráfico, aquela superfície ali, ó, e retirar os dados que estão aqui, ó, temperatura por volume específico. Estou tirando essa superfície aqui e demonstrando ela aqui, temperatura por volume específico. Bom, e agora, para exemplificar o gráfico, nós vamos estudar uma substância sendo aquecida, no caso a água, sendo aquecida a pressão constante. Esse êmbolo ele pode se mover, por isso o processo é realizado a pressão constante. Conforme a pressão vai aumentando, o êmbolo se move e ela permanece constante. Bom, no primeiro estado nós temos líquido comprimido. E a água recebe calor até chegar no ponto de saturado. A partir do ponto saturado ela continua recebendo calor e passa para o estado 3, onde nós temos a mistura bifásica. Nós vamos ter líquido saturado e vapor saturado, que é quando a água entra em ebulição. Bom, recebendo mais calor, toda a água se transforma em vapor e ela se encontra no estado de vapor saturado. Não é ainda vapor seco, ela precisa receber mais um pouco de calor para poder se encontrar no estado de vapor superaquecido ou vapor seco. Vamos ver graficamente cada ponto dessa transformação. Então aqui nós temos o primeiro estado. A água ela se encontra no estado de líquido subresfriado, porque está abaixo da temperatura de saturação. Aqui é a nossa linha de líquido saturado. Então no primeiro ponto nós temos água apenas no estado subresfriado, apenas no estado líquido e não chegou ainda no ponto de saturação. Se eu continuar aquecendo, essa substância ela vai do ponto 1 para o ponto 2, que é o nosso ponto de líquido saturado. Aqui a água já está quase para se transformar em vapor, mas ela ainda é líquido. Então esse é o estado saturado. Continuamos aquecendo a água, nós vamos para o estado 3. Então após isso ocorre a mudança de fase, a temperatura constante, até que todo o líquido vaporizado alcance o ponto de vapor saturado. Nesse estado aqui nós temos a mistura bifásica. E quem que vai determinar para mim quanto eu tenho de vapor e quanto eu tenho de líquido? O nosso título. O título nada mais é do que a porcentagem que a minha substância bifásica, que está nessa região, líquido e vapor, a porcentagem de líquido e vapor que ele tem em determinado momento. Esse é um gráfico temperatura por volume específico, e nesse momento
ocorre uma transformação a temperatura constante. Conforme eu havia comentado, a água está recebendo calor. E todo esse calor... mas ela está recebendo calor e encontra-se a temperatura constante. Sim, todo esse calor está sendo utilizado na transformação da substância de líquido para vapor. Se nós continuarmos aquecendo a água, está recebendo calor ainda, nós estamos no estado 4. Toda essa transformação ocorreu a temperatura constante, até ela chegar no ponto de vapor saturado. Então toda a água aqui, toda a substância aqui é vapor. E ela está quase para se transformar em vapor seco, a partir do momento que ela passar dessa linha. Como ela continua recebendo calor, nós já estamos no estado vapor saturado. E aqui nós temos apenas o gráfico demonstrando isso. Ela sai de líquido comprimido, chega no ponto de líquido saturado, continua recebendo calor, chega no nosso ponto de mistura bifásica, líquido e vapor. Quem vai determinar a porcentagem de líquido e vapor nesse período, nesse determinado instante, é o nosso título. Continua recebendo calor, chega no estado de vapor saturado, onde quase o vapor ele ainda não é vapor superaquecido, ele é quase um vapor superaquecido. Continua recebendo calor, chega no estado de vapor superaquecido. Analisando o gráfico de temperatura por volume específico, nós temos as linhas isobáricas. O que é isso? O nosso processo ocorreu a pressão constante. E essas linhas aqui vão determinar a minha pressão. Em qualquer ponto dessa linha, nesse exemplo, a pressão é 1.014 bar. Pressões superiores são demonstradas acima. Por exemplo, aqui, 10 megapascal. Todo esse processo de transformação de fases, ele ocorreu a pressão de 10 megapascal. E aqui, por exemplo, a pressão do nosso ponto crítico. Ainda, nós temos aqui o volume específico do líquido e o volume específico do vapor. Esses dados conseguem ser retirados da tabela, porque toda essa superfície aqui nada mais é do que o espelhamento da nossa superfície 3D. E essa superfície 3D foi feita experimentalmente. Então, todo ponto que eu tiver no meu gráfico de volume específico, neste caso eu consigo retirar da minha tabela. Basta eu ter o quê? Pressão. Ou ainda temperatura, nós conseguimos relacionar com volume específico. E agora uma revisão de como nós desenhamos um gráfico e retiramos os dados da tabela. Para exemplificar, temos aí uma substância, uma mistura de líquido e vapor que se encontra a uma pressão constante de 0,04 kg/força por centímetro quadrado. Então nós vamos desenhar um gráfico de temperatura por volume específico. Então o nome dos eixos, temperatura, e o nosso volume específico embaixo. Esse volume específico, vou fazer ele à mão, ele é aquele Vzinho menorzinho. Nós já sabemos que o gráfico se comporta dessa seguinte forma. E ainda, aqui nós temos a região bifásica, vapor mais líquido. Então, nesse nosso caso, ele vai estar exatamente aqui na região bifásica, vapor mais líquido. À esquerda nós temos apenas líquido, subresfriado, e à direita vapor superaquecido. Bom, eu sei ainda que a minha pressão é de 0,04 kg/força por centímetro quadrado e ainda que ela é constante. Vamos demonstrar a nossa pressão. Lembrando, nós podemos demonstrar a nossa linha isobárica. O que é isso? Exatamente nessa linha, a minha pressão é constante. Então eu tenho aqui que essa linha demonstra que, nesse caso, a pressão vai ser de 0,04 kg/força
por centímetro quadrado. E eu tenho ainda que em cada ponto desse aqui, nós temos esse ponto aqui, ele é o ponto de líquido saturado. E eu vou ter o meu volume específico de líquido saturado. E nesse ponto aqui eu vou ter o volume específico de vapor saturado. E da onde que eu vou retirar esses dados? Da nossa tabela. Analisando a tabela, para 0,04 kg/força por centímetro quadrado, eu sei que o volume específico do líquido é 0,0010 metros cúbicos por quilograma. Então já posso demonstrar ele aqui no gráfico. E da tabela agora eu vou extrair o volume específico para o meu vapor saturado. Vou lá na tabela, o volume específico aqui, 35,46 metros cúbicos por quilograma, para pressão de 0,04 kg/força. E aqui eu já tenho toda a minha situação demonstrada graficamente. Eu sei que minha mistura vai estar nessa região aqui, mas eu não sei exatamente em qual ponto dessa região que ela vai se encontrar. Quem que vai determinar esse ponto? Se ela está mais para a esquerda ou mais para a direita? O meu título. Lembrando que o título vale 0 exatamente nesse ponto e 1 exatamente nesse ponto. Ou seja, ele vai me demonstrar a porcentagem de vapor que eu tenho na minha mistura. Quando eu estiver na situação de vapor saturado, que eu tenho apenas vapor saturado, eu vou ter 100% de vapor na minha mistura. Quando eu estiver na situação de vapor líquido, exatamente na linha de vapor líquido, eu vou ter 0% de vapor na minha mistura. Nesse ponto eu só tenho líquido e nesse ponto eu só tenho vapor. Agora, analisando esse gráfico, nós podemos ainda tirar algumas conclusões. Vamos lá. Exatamente esse espaço aqui, eu tenho a minha variação de volume específico, meu ΔV. Então vamos anotar ele aqui, ΔV. E quem que é esse ΔV? O volume específico do vapor menos o volume específico do vapor menos o volume específico do líquido. Bom, agora tendo aqueles dados em mente, eu só limpei o gráfico para que ele não fique muito poluído. E agora nós vamos entender como que o título influencia no volume específico. Bom, se eu quiser saber o volume nesse ponto aqui, vou chamar esse daí de volume da minha mistura, tá? Da minha mistura. É um M, ficou meio feio, mas dá pra ver que é um M. Ele vai ser quem? Ele vai ser exatamente esse espaço aqui, mais esse volume aqui. Quem que é aquela primeira parte? Bom, esse cara aí, não é nada mais do que o meu ΔV vezes o meu título. E eu ainda vou ter mais essa parcela, que é quem? Essa pequena parcela aqui. É o meu volume específico, podemos chamar ele de inicial. Bom, só dei mais uma limpada no gráfico.
nós já tínhamos deduzido graficamente qual é o meu volume, o volume da minha mistura, o volume específico da minha mistura. Eu já sei como eu encontro o meu ΔV. Eu preciso saber como que eu encontro esse volume da minha mistura inicial, que é exatamente esse ponto aqui para determinadas situações. Bom, esse volume é o volume normalmente dado num exercício. E se for volume específico, nós já sabemos que o volume específico nada mais é do que o volume pela massa. Ora, se eu tenho uma mistura de líquido e vapor, o volume do meu recipiente vai ser exatamente o volume da minha mistura inicial. Por quê? Vamos dizer que eu tenho lá uma panelinha de pressão e eu vou ter, se é uma mistura, eu vou ter líquido e vapor. Tranquilo, eu sei que o volume dessa panela, vamos dizer que é de, sei lá, 3 metros cúbicos, para exemplificar. O meu vapor vai ocupar todo o restante do que o meu líquido não ocupa. Então esse é o volume dessa mistura, que nada mais é do que quem? O volume da minha panela. Se eu tenho a massa, eu divido esse volume pela massa, eu vou encontrar o meu volume específico, que vai ser exatamente essa parcela que nos falta. E a partir dessas deduções gráficas, eu consigo encontrar o meu título. Para os gráficos, vamos dizer lá, de pressão por volume específico, se eu quiser temperatura por entropia, a análise gráfica vai ser exatamente a mesma. Qual gráfico que eu vou utilizar, professor? Depende do que você quer encontrar. Se eu quiser analisar a variação de entropia, eu não vou utilizar o gráfico de volume específico. Lembrando que a entropia, a gente já viu, nós conseguimos encontrar na tabela também. Todos aqueles gráficos lá, todos esses dados são tabelados porque saíram desse diagrama tridimensional que foi levantado experimentalmente. Bom, por enquanto é isso. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas aí.